O podcast que você ouve agora é uma produção Farofeiros Company, da qual fazem parte o blog www.farofeiros.com.br, o podcast de farofa Farofeiroscast e o podcast de política Coisa Boa. Tentando registrar isso, né? Aí está. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE. Isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. E nessa vitória do Lula, tem uma série de observações para a gente fazer. São 7 horas e 57 minutos, nós temos imagens ao vivo de São Paulo. Deixa a imagem tremendo mesmo, gente. Nós já temos a definição. Eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato à frente da presidência da República do Brasil. Imagens ao vivo da Avenida Paulista, diante da tela da CNN Brasil. Uma multidão acompanhou essa apuração. O novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,82% dos votos. Presidente que voltará ao cargo depois de governar o Brasil por 8 anos e fazer a sucessora Dilma Rousseff, que foi retirada no processo. Muita confusão, empurra, o nosso cabo chegou a ser desligado aqui da câmera, Rodolfo. Lula sai e literalmente cai no braço das pessoas que estão aqui na frente. Ele conhece algumas das pessoas que estão aqui, cumprimentou várias pessoas, mas o empurra é realmente muito grande por aqui, Rodolfo. Foi uma campanha de um homem contra outro homem, de um partido contra outro partido. Foi a campanha de um conjunto de pessoas que amam a liberdade e a democracia contra o autoritarismo que gastou mais dinheiro e usou mais a máquina do que qualquer campanha em qualquer momento da história. Eu quero dedicar essa vitória à democracia e ao futuro do povo brasileiro. Manifestantes entraram em confronto com a Polícia Rodoviária Federal em Novo Progresso, no Pará. E agentes da PRF. Os agentes chegaram, inclusive, pedindo para a nossa equipe para que a gente mantivesse a distância, porque agora eles iriam intervir para realmente retirar todos esses manifestantes. São cerca de 50 manifestantes e agora eles usam, inclusive, gás lacrimogêneo. Salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas! As pessoas estão, gente, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, é isso, cantando o hino para um pneu de caminhão. As pessoas botaram um pneu de caminhão e todo mundo começou a prestar continência com o pneu de caminhão, mas isso é o que eu digo. Olha que maluquice, aí tem um drone lá em cima filmando, tem o ato, né, o ato patriota. Para um pneu. Super ato patriota, de pegar um pneu e cantar. Mas... Vai começar a putaria. Vamos abrir as portas da esperança. Podem ficar tranquilos. O Exército
Exército já aceitou nosso pedido de intervenção. Temos um comunicado para fazer a respeito da reunião que o ministro Alexandre de Moraes teve ontem com o nosso presidente. Um comunicado de última hora, com provas de fraude eleitoral em mãos pela Auditoria do Exército, STM, dá ao ministro Alexandre de Moraes 72 horas para explicar a manipulação jurídica do STE das eleições de 2022. O cara subiu aí, o grevista disse que não vai descer. Parei pra ele descer, ele não vai descer. Vamos resistir! Vamos resistir! Brasil acima de tudo! De todos! Deus acima de todos! E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Alô, alô, olá, olá, estamos de volta com muita coisa boa, mas eu vou deixar a critério de quem tá ouvindo aqui pra saber se tem realmente coisa boa aqui ou não, porque quando a gente volta, quando a gente grava esse episódio, às vezes eu percebi que a gente não vem com coisa boa, porque aconteceu tanta coisa boa nos últimos meses, e a gente tava bem pianinho. É bom, mas assim, a coisa boa que aconteceu, Lula venceu e principalmente, Bolsonaro perdeu. Caralho, conseguimos, bicho. A gente tancou. A gente tancou. Eu fico repetindo isso pra minha namorada aqui. Eu nunca mais vou esquecer, no dia da eleição, quando saiu o resultado, eu fui pra Paulista, tava cheio pra cacete, uma festa, mas antes de sair eu vi uma imagem, pra mim é a imagem do ano, assim, que é uma foto da Paulista cheia de gente, de cima, assim, tudo vermelho, e escrito em branco, assim, em cima, Bostil tancado. Aquilo ali resume... resume 2022, assim, tancamos o Bostil... E tancamos o Bostil no voto, bicho. No voto, cara. Tá louco. Bom demais. Bom demais. Assim, eu lembro que eu fiz uns episódios, eu não vou lembrar agora de cabeça, eu fiz uns episódios assim, falando, vai ser no primeiro turno, tem mágica no primeiro turno. Eu tava, tipo... Eu sou um grande pé frio, né? Inclusive, a Copa do Mundo é uma prova disso. Eu cortei o cabelo pra ver se dava sorte pra Copa e tomei no cu. Foi um dia antes, assim. Não deu certo. Eu vou evitar usar muito palavrão aqui. E aí, na eleição, no primeiro turno, eu falei assim, vai ser no primeiro turno, não tem jeito, vai ser no primeiro turno. 2 dias antes, tinha um Datafolha vazando, acho que 2 pontos pra quase fora da margem de erro. Eu falei, vamos torar em cima. Aí não deu, infelizmente não deu. Só que teve uma coisa que eu previ, que não aconteceu. Que eu achei que o Bolsonaro ia usar o segundo turno pra fazer a bagunça que ele tá fazendo no pós-segundo turno. Porque eu pensei, cara, se ele quer dar um golpe, ele vai ficar esperando o segundo turno, né? Ele vai melar a eleição. É muito mais fácil pra ele. Melar a eleição, porque, depois que rola a eleição, tem um monte de rito burocrático, e você mexe um monte de estrutura de poder, instituição. Fica difícil pra caramba. Mas pra minha surpresa, ou não, o Bolsonaro foi burro, né? Assim, não tô dizendo que ele deveria fazer isso, mas se eu fosse o Bolsonaro, eu teria, né, melado ali antes do segundo turno. Mas pra minha surpresa, acho que o Arthur Lira comeu tanto a mente dele, falando, não, vai lá, acredita no voto, vai lá, acredita, você vai conseguir melar tranquilo, sem fazer nada. E perdeu no voto. Então fica aí minha culpa, porque eu previ errado. Né? Não teve essa ignorância não veio no primeiro turno, entre turnos. Assim, da minha parte do porquê, a gente sabe que é burrice, mas uma grande verdade eles sempre acreditaram Sempre acreditaram nas pesquisas. Isso é uma coisa. Eles iam lá, mentir que não, mas sempre acreditaram. As pesquisas erraram bastante em um número, mas ainda assim acertaram o resultado, acertaram a posição dos candidatos. A gente fica fissurado que eles erraram o resultado final, mas elas acertaram todas as posições, tudo certinho, até mesmo dos últimos colocados. Então, assim, primeiro, não é clarividência. A pesquisa não é clarividência, é só uma fórmula matemática aplicada.
nunca vai ser o todo, porque se fosse o todo, a gente não precisaria que todo mundo entrasse no papel e votasse, né? Se só fazer o espaço amostral. Era só fazer a pesquisa. No papel, né? Assim, de chegar lá na urna, clicar e votar. Só que assim, então eles acreditavam, e ele, se até lembrar, refrescar a memória, tanta coisa que aconteceu, né? Mas bem antes do primeiro turno, ele já tava muito amuado. Ele se segurava também pra ele não falar muito mais merda, pra não jogar ele pra baixo. Mas ele estava um pouco amuado. Deu um clima, assim, conseguimos mais ainda do que esperávamos, não foi derrota, mas ele já sentiu ali que 6 milhões de votos a mais, assim, o jogo já estava perdido. Ele sentiu isso. 6 era impossível tirar, 6 era impossível. Mas continua com o seu vai. E era impossível porque ainda, 6. E todos os outros colocados, a conversão pendia mais para o Lula do que para ele. Os ciristas, mesmo apesar do Ciro, o pessoal que votou no Ciro não votaria tanto no Bolsonaro, apesar dos esforços do Ciro para que isso ocorresse. Tentou, hein? Acho que o João Santana ali, prêmio de melhor petista do ano, o primeiro é pro João Dória. Primeiro pro João Dória. E o segundo é pro João Santana. Assim, a melhor dupla de petista de 2022 são os dois Joões. Que, rapaz, o trabalho que o João Dória, o João Santana fez na campanha do Ciro Gomes, assim, eu acho que dá um case. Eu tenho certeza, dá um estudo. Deve dar um bom TCC. Cara, ele acabou com o PSDB, cara. Que coisa linda. Anos e anos de vitória petista, jamais derrotaram o PSDB. Chegou o João Dória e derrotou o PSDB. Isso é uma coisa que todo mundo já deve ter lido em algum lugar, assim, mas que vale muito a pena comentar, que o PSDB acabou. Assim, acabou. Não tem mais nada. Se todo mundo em algum momento apostou que o PT ia acabar depois da prisão do Lula, meu amigo, o PSDB, assim... O grande nome do PSDB, quem é hoje? Sei lá... Deodoro Leite. Nossa, pelo amor de Deus, que não vai ficar no PSDB, né? Como menos. Ele vai sair do PSDB logo mais. Eu tenho certeza que ele vai sair. Não vai ficar... Mas enfim... dureza, assim. Teve outra coisa que a gente previu, que eu previ, não aconteceu. E assim, eu fui com 2 pés na porta, eu tava grandão, só que no meio da corrida eleitoral eu tinha visto que eu tava postando no cavalo errado, pra variar, que foi o Haddad. O Haddad de São Paulo, a gente não comenta, porque a gente não quer, né, cutucar a ferida. Mas vamos ser sinceros, a Haddad de São Paulo foi um fiasco na campanha. Eu entendo, teve a máquina de fake news, o Bolsonaro, São Paulo, Estado reacionário, conservador, blá blá blá, o interior. Mas assim, foi muito, muito aquém. Assim, tanto que no final do primeiro turno ele já tinha chutado a própria campanha, tá fazendo debate, ele nacionalizou o debate, falando, não, porque eu vou ser o candidato do Bolsonaro. Que faz sentido, sabe? Faz sentido isso. Sim, descolou. E aí ele se descolou da campanha ali, eu falei, bom, ele vai... tá fazendo nome e vamos nessa aí pra entrar no governo. Porque, antes de mais nada, o Haddad sempre... Eu acho que o Lula sempre viu ele como sucessor dele mesmo, né? Parece que é algo que o Lula vê nele isso. Tanto que agora, até mesmo a escolha dele para ser o ministro da Economia, eu acho que tem muito a ver disso. Ele tá na fé de que vamos melhorar a economia. E bota o Haddad lá pra mostrar, olha só, ele não é só o cara da educação, como ele é o cara da economia. Agora, votem nele pra governador de São Paulo, por favor, né? Tem um negócio também que ele colocou o Haddad na economia e parece que, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, o Haddad ele vai entrar numa posição ali que não necessariamente é tocar a agenda econômica, ele vai tomar decisões econômicas, mas ele vai fazer muito mais articulação política. Porque eu acho que o Lula botou ele nessa posição pra ele treinar, pra ele saber como é que faz. Pra ele saber como é que faz, fala com fulano, ajeita aqui com fulano, vamos passar a reforma tributária, por exemplo. Aí fala, tem que chamar todos esses caras aqui, você tem que debater com eles, propor pra eles, conversar com eles, vai distribuir cargo sim, porque é assim que funciona, a política tradicional funciona, subir o cargo, mas acho que foi pra ele entender como é que funciona esse meandro, porque eu não sei se ele fez isso quando ele estava no Ministério da Educação. E em São Paulo, ele teve um governo bastante tranquilo, apesar dos pesares. Então acho que o Lula colocou ele ali pra ele ganhar experiência de como lidar com a máquina federal. Mas é uma coisa que a gente analisa que eles têm realmente muita fé nisso. Porque eu já teria desistido de São Paulo com ele já tem tempo. Acabou outra coisa, porque ele tem nome pra... É aquela coisa que é um dos erros do PT, lógico que ajuda quando você bate com outras pessoas. A exemplo do Senado daqui do Rio. Chegou, eles botaram lá, tinha o Molon, só que eles botaram ao mesmo tempo outro cara lá. Dividiram votos o suficiente pra entrar logo de cara, assim, que é o Romário.
Entendeu? E numa onda de que se a gente tivesse todo mundo concentrado em um só, se tivesse concentrado os 2 votos, teria vencido o Romário. O Romário teve voto dividido porque meteram a candidatura errada lá do Nelson Veira. Então era o momento de chegar e pegar o Senado. Então o PT perdeu de bandeja isso. É que nem assim, ao mesmo tempo que eu penso, outra coisa. Eu não imaginava que a derrota seria tão grande para o Freixo, aqui no Rio, como governador. Eu achava que ia ter pelo menos o segundo turno, não teve. Aquilo ali foi assustador, né? Foi muito assustador, cara. O Rio de Janeiro é muito determinado em ter um governador preso. Assim, que tem a máquina bolsonarista muito forte lá também, né? Rio de Janeiro e norte do Brasil, cara, ali os caras, é muito difícil. Eles se enraizaram de uma maneira muito brutal no Rio de Janeiro e no norte do país. E aí fica difícil para um candidato ficar mais competitivo ali, se não for do espectro do reacionário de extrema direita quase neonazi. Sabe, a régua tá muito, muito para fora, assim. Parece que não tá dando certo no caso do Rio, né? Enfim, né? Enfim. Mas o ponto é, várias dessas candidaturas se perderam por isso, dividiram ao invés de unir, e assim, é uma coisa, o cara podia ter um nome forte o suficiente para entrar lá no trabalho de deputado federal e levar uma cadeira de deputado. A gente tá precisando de deputado. Sim. Então teve muito nome que se perdeu assim. Se um Haddad, às vezes, eles podiam observar, tenta um nome fora do PT, e, sei lá, investe esse cara para puxar cadeira na Câmara, para puxar, sei lá, um cargo de senador em São Paulo. O senador de São Paulo tava, sabe, às vezes o Haddad para senador de São Paulo, ao invés de tentar governador. Sim. Quem que ganhou no Rio mesmo? Eu já nem lembro mais. Foi o Castro? Pro Cláudio Castro. Que é o candidato do Bolsonaro, né? O substituiu o Witzel. Do PL, que era o vice do Witzel. Na escala de extrema-direita até neonazi, ele tá onde? Ele tá mais perto do PL ou ele tá mais perto do clã do Bolsonaro? Ele tá mais perto do PL. Na verdade, sim, até mesmo extrema-direita é difícil dizer que ele seja. Só que, assim, ele... É tipo Tarcísio, né? Ele é tipo Tarcísio. Ele vai ser nesse... Quando chegar um momento, ele vai chegar lá, vai numa reunião com o Lula, vai tirar foto ou coisa assim, e o gado vai ficar totalmente puto. Só Quando que no chegar caso... um momento, ele vai cair fora do bolsonarismo porque ele não é trouxa. Só que o Cláudio Castro, ele é mais... Eu acho que ele é mais pau-mandado, ele tem menos personalidade, não tem mais função. Ele tá lá, ele é mais maquinado até mesmo que o Tarcísio, eu acho. Acho que o Tarcísio, a galera do entorno tem até um nível de respeito com ele. O Cláudio Castro, eu acho que não, ele só tá lá assim, joga ele lá, porque ele não é um líder, ele é só um fantochezinho. O Tarcísio aqui em São Paulo, eu lembro quando muito amigo meu falou, tem o Tarcísio. Eu falei, olha, é uma porcaria. Mas assim, existe uma coisa no Estado brasileiro que chama-se a máquina burocrática. E a máquina burocrática de São Paulo, ela é um trator. Então, assim, o cara ele não vai fazer muita manobra ali pra ser maluco quando ele vai dirigir São Paulo. Porque, cara, ele tem que responder muita empresa, tem muito lobby, tem muita instituição em São Paulo. Então, assim, Tarcísio vai ser uma espécie de SCAF com a cara redonda. Porque o SCAF tem a cara mais retangular, assim. Não no mesmo perfil, né? Porque um é militar, o outro é empresário. Mas assim, tô falando no traquejo. O Tarcísio vai ser um cara que ele vai fazer 4 anos de governo. As pessoas vão ficar tipo, tem esse cara aí? Não lembro. Porque ele não vai fazer nada que tenha muito a marca dele, ele não vai fazer nada que tenha nem de longe a marca do Bolsonaro. Inclusive, ele deve estar maluco pra sair da asa do Bolsonaro. Porque deve ser um saco você ficar respondendo ao Bolsonaro. Deve ser uma porcaria você dever coisa pro Bolsonaro. Assim, eu acho que o máximo que ele deve tentar ali é essas privatizações, que é a marca dele. Pra ele chegar lá e depredar patrimônio público quebrando o martelo. Isso eu concordo 100%, porque foi isso que ele fez isso bastante no governo, mas também porque São Paulo, cara, você vai na Faria Lima lá e fala privatização, todo mundo abre os braços e fala, parece montanha-russa, assim. Porque, nossa, São Paulo é um saco. A elite financeira de São Paulo é um saco. Eles falam e de preferência me conta uma semana antes, né? Tipo, Exato. Mas me avisa que no bastidor pra eu já postar na bolsa antes, né? Porque eu sei que alguma ação ali vai cair e outra vai subir. Ele quer meter Paulo Guedes como secretário de Economia e falei, vota aí, faça até uma estátua sua lá com a roupa do Baby Yoda,
Eu vou redizer, então, o que eu acabei de falar. Se ele botar o Paulo Guedes aqui no meio, ele vai deixar uma marca em São Paulo. Ele vai conseguir deixar uma marca assim, e não vai ser positiva, vai ser horrorosa. Porque a gente sabe que o Paulo Guedes não sabe fazer, não tem a menor ideia do que ele faz. Então, se ele realmente botar o Paulo Guedes, São Paulo tá... Como é que eu posso dizer? Vai ser difícil, vai ser complicado. Pra Faria Lima vai ser ótimo. Vai ser lindo, assim. Vai ser lindo. Melhor governo da história. Puta que pariu. Bom, e aí, beleza, né? Eu falei que o Haddad ia passar por cima do Tarcísio, não passou. E aí também a gente não contou com a máquina de fake news do Bolsonaro, que toda eleição é um negócio impressionante. Chegando no finalzinho ali, ele tem um sprint, né? Ele recupera 5, 6 pontos nas pesquisas e fica muito mais acirrado do que a gente imagina por causa de uma máquina gigantesca que ele tem. Não só de fake news, mas a própria burguesia é muito a favor do Bolsonaro. Então coloca toda a máquina da elite financeira a favor dele. Beleza, acabou a eleição, o Lula venceu, tancamos o Bostil no voto. Eu fiquei assim, 2 meses quase, um mês, não, 2 meses não deu, tipo umas 3, 4 semanas de pura alegria, assim, leve, dei risada pra caramba de gado, ainda tô dando risada. Dia 1º, bum! Chegamos lá, fecharam estrada e tacar fogo, mataram mulher grávida, mataram criança, e proibiu o pai de operar o filho, e gritaram na rua, e rezaram pra pneu, e fizeram sinal pra extraterrestre. O que mais esses caras fizeram, assim? Estão decifrando fotos e fotos e fotos e fotos de perfis não oficiais do Bolsonaro, dizendo que é mensagem oculta do Bolsonaro. Enfim, o Lula venceu, ele tá tocando a transição, parece que já tem um governo paralelo no Brasil, que é o mais oficial do que oficial, e o bolsonarismo tá, assim, perdidinho, assim, os caras não têm a menor ideia do que tá acontecendo, eles acham que vai ter um golpe de Estado do dia pra noite, eles estão vendo mensagem nas estrelas sobre supostas ações militares que, assim, não vão acontecer, e se fosse acontecer, não é a Juscelene de Piraporinha do Oeste que tem essa informação, pelo amor de Deus, sabe? Dona Juscelene, vai cuidar da sua família, sai da porta do quartel. E aí acamparam na porta de quartel, os caras estão cagando em banheiro químico tem 1 mês e meio, tomando chuva, tomando sol. Os caras eu vi um vídeo de um bolsonarista falando, olha, a gente tem aqui essa barraca. Aí o vídeo, cara, é só remédio. É um monte de remédio na barraca, assim, remédio de todos os tipos. Tenho certeza que aquilo é ilegal, inclusive. Remédio de todos os tipos, olha, esses remédios aqui, porque tem muito patriota que vem aqui, e aí dá intoxicação alimentar, né? Porque come marmita estragada, ou então porque o banheiro químico tá sujo, e a gente tem que dar um remédio pra dor de barriga, pra gripe, pra pneumonia. Eu fiquei, bicho, o que vocês estão fazendo, tá ligado? O que tá acontecendo? Vocês estão, tipo, cagando banheiro químico, dormindo em barraca, por causa do Bolsonaro. Ouve o que eu tô dizendo. Vocês estão cagando em banheiro químico e dormindo em barraca há 1 mês e meio por causa de um cara chamado Bolsonaro. Cara, vamos ficar longe do Natal, ficar longe da família, dos amigos. E assim, eu espero que alguns parentes bolsonaristas meus façam isso. Pelo menos me poupa o trabalho de lidar. Mas, tem aquele assim, ditado que diz que todo castigo pra corno é pouco, né? Não, e aí o ponto é o que a gente vê. Todo fanatismo culminaria nisso, evidentemente. Só que essa estratégia do Bolsonaro de manter o movimento acéfalo, a ideia de que, tipo, não, tudo que está acontecendo foi sem ordem de ninguém, né? Porque aquela ideia, se ele manda um Trump, né, stand-by, alguma coisa assim, eu não lembro o que eu falou, tipo, fiquem alertas e era fiquem... tipo, preparem-se, era stand-by e stand... preparados, uma coisa assim. Eu vou achar aqui. Estejam prontos, estejam preparados. Seria alguma coisa, uma tradução nesse sentido, né? É isso. Tipo, esperem e porque porque é um trocadilho que não faz muito sentido quando a gente converte em português, né? Porque ele falou stand back and stand by. Que é basicamente, foi um recado que ele deu para os Proud Boys, que é aquele grupo autodeclarado neonazi. Ele deu esse recado direto pro Proud Boys. Perguntaram pra ele alguma coisa, tipo, você tem algum recado pra eles? É tipo, stand back and stand by. Basicamente é tipo, se resguarde e se prepare. Foi isso que ele disse pra um grupo neonazi, pra uma milícia neonazi. O stand back seria, o prefixo stand, né, seria estar, né, mas é uma coisa meio assim, recuem, né, o stand back é recuar. Mas o stand-by é quando a gente... Na televisão, você tem um stand-by, né? Que é que fica pronto pra ligar. Se você ligar a TV com ela desligada, ela demora pra ligar. No stand-by, você clica, ela liga rapidinho. É tipo, você tá assim, no ponto. Você tá... Esteja preparado para a ação, né? Exato. Então, eles não queriam que... A estratégia era que o Bolsonaro não falasse nada desse tipo,
para que ele não fosse acusado diretamente de tudo que estava acontecendo. Sim. Só que assim, foi tão pesado com os caras logo na noite, né, do negócio, começou o caminhão, fechar tudo, fechar em rodovia, foi tão pesado que o próprio agro começou a pesar, olha só, não vou deixar de escoar alimento aqui não, né? Então ele foi obrigado a, sabe, 4 dias depois, né, que ele foi dizer a primeira coisa relacionada a ser derrotado. Então, assim, a estratégia, se não fosse aquela pressão interna que ele falou em 5 minutos, e não falou nada, não assumiu derrota, ele só falou, tipo, me obriga a falar, ele falou alguma merda e foi embora. Ele falou 3 minutos e não falou nada, sabe? E ficou ainda mais, acho que umas 4 semanas ainda depois disso, sem falar mais porra nenhuma. Numa estratégia... Fala. Pode continuar, desculpa. Nessa estratégia de que, tipo, se é acéfalo, a culpa não é minha, né? Se eu não falar nada, a culpa não é minha. Enquanto isso, assim, nem ele, nem os filhos falam nada, nem os grandes deputados falam nada, nem no Twitter, nem em lugar nenhum, e ficou pros influencers menores um protagonismo na hora de dizer as coisas. E aí que começou essa nova onda do tipo, recados são subliminares. A ideia é que se formasse um QAnon brasileiro mesmo. Na verdade, se formou o QAnon brasileiro, ele existe, né? Porque é uma estrutura, o que a gente fala de QAnon é uma estrutura de formação. Mas antes de falar sobre isso, tem uma coisa que eu acho que é muito central em tudo isso acontecendo desde o dia 1º até agora. Desde o fechamento de estradas até o que aconteceu ontem, no dia 12, em Brasília, que tacaram fogo. Esses 4 dias do pós-eleição, que o Bolsonaro ficou em silêncio, fecharam a estrada, tacaram fogo, etc. Esses 4 dias foram os dias mais, digamos, complicados do ponto de vista de país, assim, né? Institucional, funcionamento do país, da máquina pública, da economia, porque parou, fechou um monte de coisa. Então a gente teve aí, sei lá, mais de 200 pontos de bloqueio nas estradas brasileiras, que, cara, isso é suficiente para parar o Brasil inteiro e isso durar um mês, igual aconteceu com o Temer. Esse foi o momento mais tenso, esse foi o momento mais complexo, e ainda assim a gente conseguiu desarmar a bomba, com muito custo. Tiveram que pressionar o cara da Polícia Rodoviária Federal, tiveram que pressionar membros do governo. Com certeza rolou uma pressão dessa burguesia que escoa alimento, que é esses monopólios do agronegócio, com certeza teve. Mas se o plano, porque assim, eu não acho que o Bolsonaro ele é um gênio, nem de longe, mas eu acho que ele age sob alguns planos, ao mesmo que seja aos trancos e barrancos. Eu já falei isso aqui antes. Eu acho que o plano dele era realmente chantagear qualquer tipo de instituição, fechando o país. Por isso que ele ficou quietinho ali nos 4 dias. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Todo mundo sabia. Tanto que a primeira coisa quando acabou as eleições foi fechem as estradas, caminhoneiros, blá blá. Chamaram os caminhoneiros, porque é uma chantagem muito efetiva. O Temer é prova viva disso. O Temer foi chantageado pelos caminhoneiros e teve que abrir mão. Ele teve que aceitar a chantagem. Esse foi o momento mais sensível. E nem nesse momento aconteceu rigorosamente nada, nenhuma ação das Forças Armadas. Se nem nesse momento aconteceu uma ação das Forças Armadas, o que faz essa galera achar que agora, que ninguém nem tá ligando mais pra Bolsonaro, que as Forças Armadas vão fazer alguma coisa? Entende o que eu tô dizendo? Se nem naquele momento mais sensível, que assim, dando uma pirueta, um malabarismo teórico e verborrágico, as Forças Armadas tentaram fazer qualquer coisa, que a gente saiba, né? Agora não vai. Agora não vai fazer. O que é ponto da estratégia de burrice de não elevar-se a voz, principalmente depois dele querer clamar que foi golpe, blá blá blá, fraude, blá blá blá, dele não clamar isso imediatamente após a eleição, foi que o Lula abriu espaço nele e já começou a ser tratado. O presidente eleito, blá blá blá, todos os países dando parabéns. Então, todos os países do mundo reconhecendo praticamente que automaticamente a eleição do Lula, pronto, você já tá perdendo o cenário internacional. Ninguém vai chegar assim e dizer que você venceu essa parada. Já começou a perder dali. Assim, e aí, quanto mais os Estados Unidos depois considerando, e aí começa esse lenga-lenga e pronto, já chega lá e fala, ó, qualquer coisa que aconteça no Brasil, né, já diante da eleição, qualquer coisa que aconteça no Brasil vai ter, tipo, o Senado dos Estados Unidos já tem uma moção de repúdio para qualquer um que tente ir contra o resultado. Assim, nem só isso, né? As nossas Forças Armadas bate continência para as Forças Armadas dos Estados Unidos.
bate forte, firme e forte. Mas, tranquilo, assim, é cadelinha. Exército brasileiro é cadelinha dos Estados Unidos. Então, já dali, o exército jamais já faria algo. E no máximo que eles foram, depois que aconteceu desse silêncio, ao mesmo tempo por baixo dos panos, eles estavam cobrando um aspecto tipo, agora é hora de você provar sua lealdade a mim. E foi uma movimentação do exército de fazer aqueles lenga-lengas do... Pelo menos isso, assim, eu vou fazer uma notinha grande, a minha análise da eleição não apontou fraude em lugar nenhum. Eu até fiz aquele vídeo zoando do Pinóquio do Shrek, né? Onde está a fraude. Sim. Eu não sei onde ela não está. Ei, você sabe onde ela está? Não, muito pelo contrário. Não tenho coisas para... Então vira aquele lenga-lenga. Então, assim, vira a piada pronta, porque eles tentam dizer pro Bolsonaro sinalizar, não, tem alguma coisa de errado aí, mas não aponta onde. Onde? Porque eu não consegui achar, mas tem algo errado aí. Porque se eu não conseguir achar, tem potencial pra ter algo errado aí. Entendeu? Você quer que tá meu ponto? As Forças Armadas estão cagando pra isso, entendeu? Eu tenho certeza, cara. Os generais lá, talvez a reserva, com certeza, porque é reserva, né? Reserva. E a caserna, que são os recrutas, né? A hierarquia mais baixa. Eles, com certeza, estão absolutamente radicalizados e, puta, todo mundo ali é Bolsonaro na cabeça, vão tacar fogo no país. Mas o alto comando ali, tipo, coronel, general, comandante, esses caras, eu acho que eles estão cagando. Eles não querem saber de impor de intervenção. Eles têm outros métodos de conseguir poder. E não é dando pé na porta, botando soldado na rua, pelo amor de Deus. E não é fechando estrada, não é botando fogo em nada. Eu acho que o que aconteceu ali foi, o Bolsonaro ele não tem essa carta. Nunca teve a carta do exército na mão. E aí, calado, porque o pessoal tava pedindo intervenção, ele não pode dar. Ele também não pode chegar lá e falar, olha, eu perdi as eleições, porque não é isso que o galera tá lá com ele. E o exército, acho que ele olhou aquilo ali e falou, então, Bolsonaro, o negócio é o seguinte, a gente não vai entrar. Se você quiser falar, fala. Mas assim, tá por sua conta em risco. E o pessoal, esse capital político, que você eventualmente pode perder se você chegar lá e disser eu perdi as eleições, o Lula venceu, a gente, Forças Armadas, vai requisitar ele. A gente vai absorver esse capital político, se você disser isso. Se você não disser nada, fica aí, beleza, mas a gente não vai ajudar você a intervir por nenhuma, porcaria nenhuma. Deixa o cara gritar aí. E o ônus é seu. Eu tenho certeza, os militares chegarem e falar, o ônus é seu. E quer saber uma coisa interessante? O evento que o Bolsonaro, pela primeira vez, o Bolsonaro, depois de tanto tempo de silêncio, ele foi até um grupo da veiarada do gado lá. Falaram sábado, alguma coisa? Foi sábado. Foi bem quando o Brasil... Depois do jogo bem quando o Brasil perdeu. O Brasil perdeu a Copa, né? Então a galera já tava puta e ele fez a notícia. Saiu correndo pra fazer. Tanto que ele flopou esse primeiro chamada, porque os influenciadores menores começaram a falar, saiam do QG e vão para a Alvorada. Então com o movimento da Acéfalo, todos eles foram atacados dizendo, nada disso, fiquem nos QGs, isso aí é infiltrado, isso aí é coisa. Então eles já perderam a capacidade de tocar o berrante de maneira certa. Esqueceram como toca o berrante. Então assim, isso veio pra chamar eles lá, não só pra aproveitar a derrota, tipo, acabou a Copa, vão ver se eles focam de novo na gente, né? Sim. Não somente isso, mas depois de uma semana intensa de ataque coordenado contra as Forças Armadas. Existem influenciadores, principalmente a figura do Paulo Figueiredo, que é um olavista conhecido, e também muito próximo do Carlos e do Eduardo, de que ele começou a atacar as Forças Armadas, dizendo, olha, a intervenção não está acontecendo porque existe tal e tal e tal general que são esquerdistas, são melancias. Ver melancia para o público tá fora é verde por fora e vermelho por dentro. No sentido ele foi plantar uma notícia que veio de dentro do clã, basicamente. Ele foi plantar, né? Ele foi plantar. Eles mandaram, tipo, vamos acabar com isso, porque isso daria uma pressão às Forças Armadas para provar que não são comunistas e, sei lá, estourar, fazer o que deve ser feito. Porque se o Bolsonaro mandar, dar a cartada, eu instalo garantia da lei e da ordem, cumpra-se. Pronto, Bolsonaro é preso na hora. Xandão até baba, assim, agora. Não, se ele fizer isso, eu juro, nossa, isso aqui não é pé frio, eu juro de pé junto. Se o Bolsonaro meter o louco e assinar qualquer merda falando que vai fechar qualquer porcaria, mano, bicho, o primeiro a prender ele é o exército.
Anota, o exército vai ser o primeiro a prender ele. Vai ser Pedro Castilho aqui, né? O Pedro Castilho vai ser a mesma coisa que o Pedro Castilho. Vai todo mundo virar as costas e falar, beleza, assina aí, irmão. Agora na hora que você sair eu te pego. Tu não devia ter feito isso, meu amigo, né? Vai chegar lá, blum. Então, assim... Não vai, sabe? Então, eles estavam ontem que essa iniciativa tem que vir diretamente das Forças Armadas sem nenhuma ordem, né? Porque o ônus é deles, eles querem que seja isso. Então, depois de uma semana intensa de ataque às Forças Armadas, e as Forças Armadas estavam perdendo o conceito no gado, né? Porque eles começaram a implementar isso, elas não faziam nada. Aí deve ter vindo de dentro falar: olha só, o Vilas Boas fez cartinha contra o Paulo Figueiredo, contra tudo. E aí mandou o Bolsonaro. Aconteceu isso? Aconteceu, o General Vilas Boas foi contra o Paulo Figueiredo. Bateu de frente. Mesmo? Eu perdi isso, rapaz. Perdeu isso. Escreve, tenta aí achar, depois eu acho, te encontro. Ele chegou e escreveu falando, não, as Forças Armadas, e assim, num tom golpista até, né? Mas pra mostrar, tipo, não, confie nas Forças Armadas, não é nada disso que estão falando. Contra o que estão dizendo isso, as Forças Armadas estão sempre prontas para salvar a população quando lhe for o momento devido. Entendeu? É aquela coisa meio golpista, mas etéreo. Então, veio só para alegar a galera. E o Bolsonaro, quando ele foi falar para o público, uma das primeiras coisas que ele teve que falar, tipo, as Forças Armadas estão comigo, elas são... escuta o povo e sabe o que tem que fazer. O Bolsonaro teve que falar isso, porque essa coisa que eu acho que o exército mais tem medo é perder essa tal credibilidade que eles ganharam da população brasileira. Capital político. Eles estão com medo de perder o capital político que o Bolsonaro é o vetor. Porque esses 60 milhões de eleitores votariam no Mourão. Votariam e votaram. Tem muita gente ali que votou no Lula, mas votaria no Mourão se o candidato fosse o Mourão. Mas não votou no Bolsonaro porque era o Bolsonaro. Eles estão de olho no capital político que o Bolsonaro conquistou. Eu acabei de abrir aqui a nota do Vilas Boas e ele falou... ele classificou a declaração do Paulo Figueiredo como, abre aspas, fake news tentando difamar a imagem dos 3 generais. Que são os 3 generais que o Paulo Figueiredo acusou de ser esquerdista, de estar ali, ser traíra, etc. Só que assim, dentro do que você está falando, né, eu vi essa... Quando o Bolsonaro foi lá na Alvorada falar com o gado, e ele falou um negócio que pra mim mata tudo isso a pau e chancela, está dizendo que evitem criticar sem saber, evitem fazer críticas a pessoas sem que vocês tenham a informação. Ele foi passar pano para as Forças Armadas ali. As Forças Armadas, o Bolsonaro, vai lá no seu cercado. Vai lá e passa essa merda aí que teu filho tá fazendo, vai lá, né? E vai resolver esse problema aí, porque a gente aqui, porque os caras, o exército é uma estrutura enorme. Você acha que os caras não ficam... Os caras ficam o dia inteiro olhando análise de dados e comportamento de rede. É óbvio que eles fazem. Se a empresinha ali que o Foro de Teresina usa, eles usam também. Eles pegaram lá e falaram, deixa eu ver aqui como é que tá. Bateu dia 1 de novembro, quando o Lula venceu, a maior menção dessa ala da direita não era mais Bolsonaro, era Forças Armadas. Então os caras falavam, pô, nosso capital político tá bom, que o pessoal tá aqui com a gente, eles estão procurando a gente, Forças Armadas. Temos um capital político aqui, assim, enorme. E aí, essa mesma galera começa a meter o pau das Forças Armadas na hora que você computador, pipipi. Opa, tá negativo. As emoções aqui que a Força Armada tá negativo, Bolsonaro vai lá limpar. Vai limpar a merda que você tá causando. Vai lá limpar. E se vira. Entendeu? Porque comandinha, quem tá lá do lado do Paulo Figueiredo sempre lá é Bia Kicis, é Carla Zambelli, tá lá se encontrando com ele, ao vivo. Então esse comando tá vindo lá de uma diretriz bolsonarista que tá imaginando isso, né? Principalmente a Zambelli, que tem lá o marido dessa parte, dessa ala, dizendo, não, são esses caras aqui que devem estar nas reuniões da caserna lá, dizendo, não, vão fazer isso, vocês querem de novo ser visto, essa imagem que a gente tirou de golpista há tantos anos, vocês querem fazer isso, acharem a gente golpista de novo? Eu imagino essa conversa. Eu tenho certeza, velho, tenho certeza. Ele falando, tantos anos, olha a nossa reputação que a gente criou agora, vocês querem botar tudo isso a perder, porque... Tipo, vindo Lula, faça a sua função, devia ter todo um monte de coisa assim, né? Tipo, daqui a coisa que mais deve irritar ele, fala, daqui a 2026 a gente tenta de novo. Que foi o que o Múcio falou. O Múcio, é Múcio o nome dele, né? Que o Lula vai colocar na defesa, alguma coisa Múcio. Acho que é algo assim, que é o cara que
O medo dele já tá espumando. Não, pelo amor de Deus. Eu não tenho ainda uma opinião muito bem formada sobre isso, porque assim, eu não queria que fosse um militar na defesa, porque motivos óbvios, tem que ser um civil ali, porque milico tem que bater continência pra civil, não importa. No entanto, tem uma análise que eu tendo a concordar, assim, que eu gosto muito do Toledo do Foro de Teresina, e a análise dele, assim, me chama muita atenção, que ele fala, olha, eu acho que tinha que ser um civil. Só que o momento é muito tensionado. Então o Lula foi na opção mais política possível para a situação. E aí o Múcio, o Foro de Teresina fala que o Múcio é muito bem visto pelo alto comando inteiro. Ele tem um prestígio enorme nas Forças Armadas, pelo próprio Bolsonaro. Tem uma articulação política muito bem articulado politicamente com congressista, com a própria esquerda, esquerda parlamentarista aqui, né? Tá? Não é esquerda. E aí, o Toledo defende que faz sentido ele colocar o Múcio por ser um articulador político que viabilizaria ali um controle das Forças Armadas. Então, eu ainda tô meio indeciso quanto à minha opinião. Bicampeão mundial de conciliação, né? Lula é bicampeão mundial de conciliação. Só que, assim, o que mais me chamou a atenção no Múcio é uma entrevista que ele deu pra sei lá que diabo de lugar, e ele fala que ele foi conversar com o Bolsonaro depois das eleições. Foi um jantar, um café, e falou: Bolsonaro, você tá no lucro, cara. Ele meio que fala, vai descansar. Porque ele usa essas seguintes palavras: você entrou com uma facada e saiu com 60 milhões de votos. Pense em 2026. Em 2026, talvez você volte. É isso que você tá dizendo, entendeu? As Forças Armadas já estão olhando e falam: bicho, pelo amor de Deus, que mané, intervenção. A gente não consegue. A gente tá preocupado com leite condensado e Viagra. O nosso problema é leite condensado e Viagra. Você quer intervenção? Eu acho limpa essa merda aí. Acho que nem o Bolsonaro. Pra mim, eu acho que eles vão meter ele no Tarcísio, cara. Bolsonaro for. Tipo, o Bolsonaro contente-se com a sua aposentadoria gorda de 60 mil reais, mais, sei lá, regalias. Sabe? Imagina. Agora eu vou fazer mais um exercício de imaginação. Imagina que a gente tem um alto escalão da Força Armada que é uma biruta dos biruta. Imagina se esses caras que ele dá com o Carlos Bolsonaro, mano, no dia a dia. Imagina. Bolsonaro, tá bom, a gente vai dar um golpe, vamos lá. Não, vai, isso, fecha tudo. Quem é que vai mandar agora? Tá, você, quem mais? Ele mandar eu e os filhos aqui, pô. Manda lá, o Carlos vai ser comandante das Forças Armadas também. Imagina se os caras vão falar, vamos lá, Carlos. Vai lá, vai. Isso. Vai, vamos lá. Não quer, pelo amor de Deus. Não quer. Os caras não querem essa bucha. E assim, eu não tô eximindo o exército aqui, porque tudo de pior aconteceu no Brasil nos últimos, sei lá, 6 anos. Desde a prisão do Lula, quando o Vilas Boas chantageou o STF, tá na conta do exército. Toda essa merda que a gente tá vivendo, desde o impeachment da Dilma, tá na conta do exército. Entendeu? Tudo isso é um planejamento político do exército. E esta merda, esta organização chamada Exército Brasileiro tem que ser dissolvida o mais rápido possível. No entanto, eu não acho que esses caras querem botar a mão no cocô, assim, direto, espremer uma mão ali e lá levar e pagar pra levar, entendeu? Vou falar, o que eu tenho colegas meus que participaram lá da época, acho que foram do Exército lá da época da FHC, eles falaram, aquela coisa de eles mandavam de volta pra casa de noite porque não tinha dinheiro pra pagar pra fazer o jantar da coisa. Eu queria isso de novo, cara. Eu queria isso, eu quero os caras se fudendo. Fazer todo mundo chegar lá de joelhos na hora de fazer com 18 anos, completou 18 anos, tem que ir lá no quartel e pular de joelhos, por favor, não me deixe entrar. Eu quero isso, cara. Coisa desmoralizada. Porra. Assim, cara. O pessoal no alistamento falando: quer servir, pelo amor de Deus? Não, cara. Por favor, não quero, não. Eu pago disso. Eu pago pra não entrar. Quanto custa? Eu pago o ano inteiro. Quero que no final de 4 anos chega lá o Bonner, fala no Jornal Nacional: descobriu-se um grande esquema de corrupção de pessoas que pagam para não se alistarem. Os grandes esquemas, você não quer servir, então paga aqui, né? Tipo, porque a ideia de que ninguém vai querer, ninguém. Maravilhoso. É o FIES reverso do alistamento, entendeu? Você paga assim, você fica 1 ano sem pagar e você não faz. E depois você vai pagando ali o alistamento que você não fez, entendeu? Puta, eu faria. Pô, cara, Nossa senhora. Quando chegaram lá, eu lembro que quando eu me alistei, eu evidentemente não queria nem chegar nem perto daquele local. E aí o cara falou, olha pra mim, você quer se alistar? Eu, claro que não. O cara ficou puto. Ele virou a cara, eu falei, claro que não. E aí ele
tentou rebater ele meio assim, ainda bem porque você tá muito gordo. Eu falei, graças a Deus. É mesmo, se eu soubesse eu vinha ainda mais, né? Se eu soubesse... O cara ficou putaço, assim, e já tinha dado... Acho que só porque ele já tinha dado um negativo ali no padrão, senão ele teria dado um positivo. Eu meti no pé nunca mais, meu irmão. Quando eu fui, perguntaram também, falaram, você tem vontade? Você quer fazer? Eu falei, sinceramente, não. Sinceramente. E aí o cara já falou, tipo, dispensados, assim. Mas também tem 1,60. Tipo, imagina, mano, as mochilas, cara, maior que eu. Lá na Amazônia. Porque tem muita guerra na Amazônia. E os caras têm uma tara com a Amazônia, cara. Meu Deus do céu. O Vilas Boas estreou agora na Revista Oeste. O artigo dele é sobre a Amazônia. Olha, como seria o Brasil se tivesse... Como é que é? O Brasil com e sem a Amazônia. É tipo um ensaio, falando, olha, se a gente entrar em guerra, perder a Amazônia, as consequências, blá, blá. E a única preocupação dos caras é essa. É a madeira que tá lá na Amazônia, porque eles querem derrubar tudo porque a gente na Europa. É isso. Se resume se tem floresta é porque é atraso. Tipo, a Europa tem floresta? Não. Então, por isso que eles são desenvolvidos. Os Estados Unidos tem floresta? Não tem. É por quê? Queimaram. Então vamos queimar também. Então vamos queimar também, porque... Aí a gente vai ter uma águia, vai ter, sei lá, Grand Canyon, não sei o que diabo os caras pensam. Então assim, é uma coisa que se une. E uma parte só para citar, como eu falei, do Paulo Figueiredo ter sido usado para atacar, é uma coisa interessante, porque, como eu falei, muitos, a direita ficou acéfala. Muitos deles foram obrigados a parar de falar, a Zambelli parou de falar, tá morrendo de medo, porque... Sim. Porque já tava com um sinalzinho assim de prisão, daqui a pouco vão lembrar que ela sacou uma arma um dia antes da eleição. Ela sacou uma arma e correu atrás de um homem negro no meio de São Paulo. No meio dos ruas mais movimentados de São Paulo, ela sacou uma arma porque ela foi agredida pelo meu fio. Que ela caiu sozinha. Então, cara, Não, mas não foi só isso, né? Ela saiu armada na luz do dia, atrás de um homem negro, um dia antes da eleição, a troco de nada. Aí depois, o Bolsonaro perdeu. Aí depois, ela ela fugiu, correu para os Estados Unidos. Ela foi fazer escândalo na porta, sei lá de onde, nos Estados Unidos, quando tava lá os ministros, né, do STF, lá, naquela porcaria daquela reunião. E aí ela foi fazer bagunça, lá tava ela e o Paulo Figueiredo. Lá em Nova York. Voltou pra cá, fez um comício por decisão própria com gente do quartel, porque existe uma hierarquia de comando no bolsonarismo. E aí vazou que ficaram putos que ela foi fazer aquela reunião lá com os caras sem avisar ninguém, aqui em São Paulo. Aí esses dias, uma semana atrás. Aí teve um jantar que o Bolsonaro e ela bateram boca, porque ele culpa ela por causa das eleições, por ter perdido as eleições, ela e o Roberto Jefferson. Bateram boca. E aí agora tá nessa, né? E assim, o PL não vai botar a mão no fogo pela Zambelli, né? Então, já botou o suficiente. Depois que o Alexandre de Moraes, forte. Cara, o cara é uma máquina. Eles chegaram lá, eles fizeram aquela lambança inteira de tentar fazer também questionamento das urnas. E aí tomaram 22 milhões na fuça. Vocês vão então pagar 22 milhões de multa. Aquilo foi lindo. Não, melhor, 22,13 milhões. Eu gostei disso, mas peraí, rapidinho, só fechar o da Zambelli. Que aí a Zambelli, depois de tudo isso, ela fez um vídeo ontem falando, eu não vou falar mais nada, porque a direita tem o maior problema que ela briga demais. Você já tava meio que falando, eu lavo as minhas mãos, vocês que se virem aí, eu tô reeleito, né? Pau na mão, eu vou ficar 8 anos, de Zambelli. 8 anos de Zambelli, né? Mas assim, voltando a esse episódio, a minha parte predileta do episódio do PL e as eleições e as urnas é quando eles chegam lá no primeiro dia, vai lá o Valdemar da Costa Neto, que é outro, né? O Valdemar também, nossa, ele não deve estar aguentando mais o Bolsonaro, bicho. Esse daí falando, Bolsonaro, pelo amor de Deus, sai do meu ouvido, Bolsonaro. Foi lá, chamou o coletivo, falou, então, a gente achou que é a prova, né? Uma prova, é uma prova de fraude? Ele falou, não prova que é fraude, mas sim, tem uma irregularidade. Ele falou, mas isso daí significa que os votos foram comprometidos? Aí ele falou, não, eu não tô falando de voto, é você que tá falando de voto. Pelo amor de Deus. Vai falar, a gente quer anular as urnas do segundo turno. Deu 20 minutos, mano, 15, tá 12 minutos. Veio o Moraes, mano, o Moraes, ele tava prontinho. Ele tava assim, eu nem sei se ele tava em casa, assim, assistindo. E aí ele devia assistir e fazer... Terminou? Na hora que terminou a coletiva, falou, sei lá, o... Eu imaginei ele parado.
Com um pano na cabeça, lustrando a careca enquanto vindo. Terminou a coletiva do Vandermar, ele deve ter virado pro Rubens, o assessor, ele falou, Rubens, traz o papel. Trouxe o papel, ele assinou que já estava pronto, já estava ditado, a lauda já estava ditada, ela falou, pô, manda, solta no diário aí, saco de aula. Aí ele falou, beleza, você quer anular a eleição? Vamos, firmeza, quer anular as urnas do segundo turno? Vamos, tranquilo. Mas pra isso, vamos olhar as do primeiro, que a gente anula de todo mundo, anula o primeiro e o segundo. Porque as máquinas são as mesmas, né? As urnas são as mesmas. Ele basicamente, e ele fez, foi a segunda vez que ele fez isso que eu vou falar agora. Ele olhou assim e passou a mão na bunda do PL, tá ligado? Ele passou a mão na bunda dos caras, assim, falou, tá bom, ó, mãozada na bunda aqui, assina aqui, olha aí. Que foi igualzinho quando as Forças Armadas fizeram o primeiro laudo, falando, olha, a gente não acha, pelo que a gente viu aqui, a gente não consegue comprovar a fraude. A gente não achamos fraude. Está escrito, não. E aí ele deu 10 minutinhos, ele soltou uma lauda também falando, agradeço às Forças Armadas pelo papel prestado e confirmando que as urnas são confiáveis, o processo democrático. Não, o cara joga e joga, assim, joga solto. É impressionante, cara. Eu não sou um grande fã do Alexandre, eu acho que a gente nem deveria estar endeusando o ministro do STF. Mas se tem um cara que poderia usar peruca no Brasil sem crítica nenhuma, é Alexandre de Moraes. Qual é o direito de usar uma peruca, né? Ele pode botar a peruca que ele quiser, ninguém vai criticar. Mas a verdade é o seguinte, assim, na análise da história vai se entender, não tem jeito. Ele vai estar lá e ele segurou essa barra. Porque o resto, meu irmão, nem fingiu. O resto da STF fingiu que não é nem com eles. O Barroso, de vez em quando, falava alguma coisinha. Mas de resto, tava lá no cantinho dele. Mas na hora de votar, votava todo mundo junto, né? Não, votou. Mas eles não tiraram protagonismo. Ó, acho que ele deve ter levantado a mão e falou, deixa comigo. Eu acho também. Fala, deixa comigo, que eu tranquilo. Você vai ser atacado. Atacado. Eu acho que ele chegou assim e falou, alguém tem que assumir essa bronca. Quem quer? Falou, eu resolvo. Mas vocês dão respaldo? Vocês cobrem a traseira? Aí eles falaram, cobre. Se tiver votação de colegiado, de aba 4, tamo junto lá. E foi. Tanto que o próprio o Cássio às vezes vota junto. O evangélico vota junto, então os caras fecharam ali no deles e falou, relaxa, Bolsonaro vai embora, a gente fica. Primeira vez durante muito tempo que teve votos unânimes, né? Então. Então, e assim, aí não... Então vira vira essa coisa que justamente a gente vai analisar que foi essa figura, e claro, os idiotas demoraram muito tempo até para dizer, demorar muito tempo para pensar, falar, não, eu tô criticando Alexandre de Moraes e não o STF, já era, passaram muitos anos batendo só no STF para poder quebrar essa narrativa. Eles atacaram todo mundo do STF, eles atacaram, lembra, no começo era o Gilmar, é o sapo do STF, é o Gilmar, aí foi o Toffoli, aí o Toffoli fez um acordo com o Bolsonaro, o Toffoli virou o Bolsonaro e falou, eu limpo seu filho aqui na rachadinha, você para de me atacar. Parado. Ninguém nunca mais falou do Toffoli no bolsonarismo. O nome do Toffoli nunca mais entrou na boca do bolsonarismo. Aí depois veio o Barroso. Aí tentaram o Fux, mas aí o Fux vem na hora. E aí agora o Alexandre. E o Alexandre falou, vem, vamos lá, vamos brincar. Eu dobro. E aí então... entra nessa... E outra desses, um exemplo de que eles quebram muito a narrativa e eles se fodem, é porque quando, por exemplo, eles falaram intervenção militar, no último momento que eles trocaram, assim, quando foi as primeiras manifestações depois da derrota, eles trocaram, não, a intervenção federal, querendo inventar uma nova narrativa, nem cola, nem vocês acreditam nisso, como se fosse intervenção federal diferente do seu conceito de intervenção militar. Sabe, eles sempre vêm muito atrasados, eles estão sempre no improviso, né? Eles fazem isso, improvisam pra ver se dá certo, dá meio errado, tentam mudar, mas já era. Sabe, não pegou. O modo operante que a gente conhece do bolsonarismo, né? Que eles ficam insuflando, aí tem uma data, que tem alguma manifestação, uma coisa, vai lá e pau! Chama todo mundo, lota o caralho, todo mundo grita, etc. Aí não acontece nada. E se acontece, eles recuam na hora, igual foi o 7 de setembro do ano passado. Recua na hora. E aí fica aquelas semanas de ressaca, o pessoal fica puto, fica angustiado, fala Bolsonaro é um frouxo, Bolsonaro, a gente tá sozinho, o Bolsonaro não faz nada, blá blá. E aí eles esfriam, eles começam a falar de outras coisas, assim. A organização do movimento, quem organiza tudo isso esfria o próprio movimento.
E aí dá mais algumas semanas, eles criam mais um inimigo. Aí vai insufla, eles faz manifestação, o Diabo 4 e grita. Aí igual ontem, foi lá, quebraram, tacaram fogo. Hoje, não, veja só, são infiltrados. False flag, começaram a falar de outras coisas. Ninguém mais tá falando disso lá. Ninguém mais tá falando, olha, guerra civil, ninguém tá falando nada. Eles esfriaram de novo. E aí daqui uns dias vai acontecer de novo. Eles falam, olha, todo mundo pra porta do quartel, não sei das quantas, vai acontecer, vai acontecer. Movimento não, o ladrão não vai subir a rampa, vai ficar aí. Se vai subir a rampa, acabou, esfriou de tudo. Vai ser de novo. Não, ele vai. O que vai ser? O Lula vai subir a rampa. Vai ter uma porrada de gente lá, porque é posse. Tem muita gente comprando passagem pra Brasília já. Tá porrada de gente pra ver o Lula. Ele inclusive vai subir, vai receber a faixa, sei lá, da mão da Dilma. Seria incrível. Puta, se a Dilma passasse a faixa, mano. Se a Dilma passar a faixa. Nossa, seria basicamente. Então, sabe esses últimos 6 anos aqui? Esquece. Aconteceu. Tá? Então, segue o jogo. Seria foda se a Dilma passasse a faixa. Foda. Aí a Dilma vai passar a faixa pro Lula, já vão assumir, ela vai passar. E aí, eles não vai acontecer nada, eles vão ficar, não, veja bem, agora a gente tem que esperar 5 dias, porque depois que pega a faixa, que assume, tem o prazo de 5 dias pra você fazer ação, não sei do que. E essa ação nunca vai chegar. O exemplo agora, nesse momento, ele tomou, ontem ele tomou posse. Eles estão inventando, eu já vi agora, no Jovem Pan, tava vendo agora essa porra. Eles estão falando de que não, agora que ele tomou posse, nós temos que esperar 15 dias para que a gente possa fazer a primeira representação contra. Eles inventaram uma coisa, isso aqui tá na Constituição. O cara lá em horário nobre do Jovem Pan, 6 horas da noite, falando isso. Então, assim, eles já estão inventando outra coisa. É sempre mais 72 horas, é a piada. Exato. Porque antes eles falaram isso, não, daqui até tem que esperar 72 horas depois do resultado pra gente conseguir fazer tal coisa. Eles estão inventando, sempre empurrando pra frente. É um Cavaleiros da Guarda, é o meme do Rodrigo, que sempre roda. Os Cavaleiros da Guarda, cara. E vai virar essa loucura. Só que assim, sempre eles vão perder mais gente, mas quem sobra é radicalizado. Sempre. Mas é conquista, mesmo essa galera, eu tenho que ter certeza, boa parte desse pessoal que fica puto e volta pra casa, fala, não cansei, não aguento mais. Pra mim já era, Bolsonaro é frouxo. Dá 2 semaninhas, a rede de informação dessa pessoa continua sendo a mesma. Ele continua nos mesmos grupos do Zap, consumindo os mesmos jornais de extrema-direita. Então ele começa a voltar para aquela mesma suposta realidade, onde existe um evento grandioso que vai acontecer e o você patriota tem que estar na rua. Então essa pessoa que volta para casa frustrada porque o Bolsonaro não deu golpe, ela vai voltar 2 semanas depois para uma manifestação para Bolsonaro porque ela continua imersa nessa realidade de comunicação. Entendeu? Ela não foi desligada, ela não desliga. Essa pessoa não voltar para casa, sai dos grupos do Zap e vai, sei lá, ver jornal na Globo, ela não vai fazer isso mais. Então ela vai continuar nesse looping eterno. E o foda é que isso radicaliza mais ainda a pessoa. Porque ela começa a ficar cada vez mais desconectada, mais angustiada, mais desesperada, pronta para fazer qualquer porcaria. Né? E eu acho que é isso que o Bolsonaro tá contando daqui pra frente. Porque, infelizmente, este merda não vai desaparecer quando ele sair da alvorada. E meu medo da nível de conciliação do governo Lula é que nem seja preso. Então, tem gente dizendo que aquele plano dele virar senador, senador vitalício, ele tá tentando de todo jeito. Que é dar um cargo pra ele sem ser eleito, assim, os caras vão rasgar tudo, e aí a ideia é dar um cargo de senador, ele fica inelegível mesmo tendo um cargo vitalício, poderia até talvez comparecer em algumas votações especiais do Senado, ele tá ganhando 80 cargos comissionados para trabalhar com ele, tipo 80 assessores, que ele basicamente montar um gabinete, dar um gabinete de quase presidente para um cara, para o Bolsonaro. Então é como se você tivesse 2, não presidentes, né? Porque, claro, não ia ter a máquina na mão, mas em termos de representatividade, que o Bolsonaro tem 60 milhões de votos. Se você tivesse 2 presidentes do Congresso. Não, se você. Lá em Brasília. Eu nem sabia disso, mas se você consegue pegar 80 cabides de emprego, você pega 80 sorocabenos lá, inúteis, que vão ficar lá só, tipo, botando coisa em Zap. Você bota, nem só isso, você bota 80 sorocabenos comendo a mente de congressista lá em votação importante. O Lula vai passar a reforma tributária. Cara, tem 80 bolsonaristas dentro do Congresso falando pipipi popopó, porque olha, a guerra cultural, pipipi popopó, veja bem, você tem que ser patriota, pipipi, isso aí vai destruir o Brasil, pipipi, neoliberalismo. Não dá, entendeu? Assim, eu realmente espero que não aconteça, mas eu já ouvi um burburinho de que tá tentando emplacar isso daí. Eu gostaria que ele fosse preso, mas
Se ele sair inelegível, talvez já estejamos no lucro. A instituição feijoada é muito forte, cara. É. Eu acho que se desse pra botar o cara no banho-maria, deixar 2 aninhos assim, o governo Lula vai tocando lá, faz um governo legal. Daqui 2 anos, 2025, bota ele preso. Seria top. Manda ele preso em 2025, ninguém nem lembra de Bolsonaro. Prenderam. Tchau, sabe? As Forças Armadas iam falar, graças a Deus, vai tarde. Não, principalmente porque o Bolsonaro como eu falo, ele é um grande covarde. Então ele vai sempre ter o medo dele falar qualquer coisa e partir pra prender ele. A força motriz principal deles falarem agora, o plano deles de tentar fingir que todo movimento é espontâneo. Essa frase deles, tudo que tá acontecendo é espontâneo. É o povo sozinho querendo fazer isso. Sem nenhuma liderança, sem nada. Eles tentam repetir isso ininterruptamente. Pra tirar da cola do Bolsonaro. Sabe? Mas ao mesmo tempo que os caras estão lá tudo com camisa do Bolsonaro, gritando Bolsonaro, chorando pelo Bolsonaro. Bem descolado, né? Mas assim, tudo isso também porque ele é covarde, tem medo de falar qualquer coisa sem medir as palavras e o Xandão ia direto na jugular dele. Porque se ele me fala algo como o Trump, é na hora. Eu acho que se ele falar algo no Trump, vai chegar ali... Na hora. Vai rodar. Então... Na hora, e o Mourão vai ser o primeiro a falar, ele exagerou. Lembra quando ele falou do Daniel Silveira? Que o Daniel Silveira foi preso? Ele falou, o cara exagerou, né? Os caras falaram, pelo amor de Deus, Bolsonaro, prenderam, patriota, faz alguma coisa. Ele, não posso fazer nada, o cara exagerou. O Mourão vai ser o primeiro a falar, o Bolsonaro... Ele ficou até um pouco mais... abriu um pouco mais as asinhas dele, mas agora fechou de novo. Sentiu um pouco mais a pressão, já fechou as asinhas. Ele ficou, depois disso, né, falando, o povo tentou puxar um pouco pra si, a capitalizar, né, o bolsonarismo pra si. Nunca teve tanto engajamento nas redes sociais quanto teve naquele momento. E aí agora parou de novo, já baixou a asinha porque não consegue tancar essa loucura que o Bolsonaro tanca, né, de ficar atacando o tempo inteiro. Que é o que eu ia falar, que a nossa maior sorte é que o adversário é o Bolsonaro, porque se tem uma pessoa que estraga o Bolsonaro, é o Bolsonaro. O Bolsonaro é muito burro. Ele tá com o pé na merda, assim. Se ele pisar aqui, ele pisa no cocô, se ele pisar ali, ele pisa no cocô de novo. E as Forças Armadas não querem botar o pé na merda junto. Né? O Mourão, ele abriu as asinhas justamente no auge do silêncio do Bolsonaro, quando tava todo mundo muito tipo, ninguém falou nada, no quartel. Aí o Mourão falou, beleza, então eu vou assumir aqui, já que você não vai falar nada, eu assumo aqui. E aí a maré virou de novo, o Mourão já ficou, tipo, agora você lida com... quer botar fogo no carro? Você vai resolver, eu não vou. Eu não vou pegar essa bronca. E aí o Bolsonaro vai ficar... Eu acho que ele vai ficar cozinhando isso daí até por um bom tempo ainda, sabe? Só que assim, para as Forças Armadas também não é muito positivo ficar essa bagunça toda, porque, cara, do último mês pra cá, muita gente que votou no Bolsonaro já não vota mais. Né, eu tenho os 2 bolsonaristas no tempo, mano, os caras olham e falam, meu Deus, não dá, os caras não dá. Votaram no segundo turno porque era muito antipetista. Não é porque era bolsonarista, né? Mas falavam, votei no Bolsonaro porque no Lula eu não voto nunca. Mas os caras olham o cara botando fogo, mano, mataram mulher grávida, velho. Os caras falam, essa galera, que é um pouco mais mediana, eles olham e falam, isso aqui pra mim não. Isso aqui pra mim, eu não compactuo com isso. Tacaram até a polícia, cara. Não foi só ontem, não. Tacaram antes, né? A polícia chegou lá, tacaram cadeira, tacaram coisa, deram um tiro em direção, sabe? Então, tá se perdendo muito. E vai acontecer cada vez mais. Vai cada vez mais, principalmente porque uma hora vai começar a frustração. Uma hora essa fase do luto vai virar raiva. Porque justamente tá indo lá. Os caras vai cair a ficha quando chegar dia 12, assim, tipo, eu tô aqui, fiz isso, ainda aconteceu, cara, eu abandonei minha família, tipo, não passei nem Natal, nem Ano Novo com minha família, passei aqui comendo comida num pratinho de plástico, cagando em latrina, cara. A gente precisa pegar a posse do Lula, a Globo tinha que deixar a posse ao vivaço, assim, o dia inteiro, entendeu? Tipo, olha só a festa da posse, deixa os caras, tipo, imagina os caras no quartel vendo assim, falando, puta, olha só isso aqui. Ninguém na grande mídia me cobrindo, tipo, mesmo e eu aqui tomando chuva, cagando em banheiro químico, comendo comida estragada, com diarreia, e o Lula é uma coisa, assim, por máximo que esses empresários que estão financiando sejam ideologicamente muito cooptados pelo bolsonarismo, uma hora o dinheiro vai falar mais alto. Óbvio. Eles estão simplesmente torrando grana. Esse dinheiro não está sendo reinvestido. A máquina pública que paga eles não vai pagar mais.
O grande agro, que porventura possa ter dado dinheiro pra essa maluquice toda aí, pra essa presepada toda aí. Primeira coisa que esse cara vai chegar no dia 2 vai falar: Lula, tudo bom? Vamos sentar aqui? Vamos conversar? Como é que é? Isenção pra quem você vai dar aí hoje? Isenção eu gosto, hein? Gosto de isenção. Negócios? Vamos fazer negócios. Pô, vamos ver. Te patrocino na próxima, hein? Seu candidato é o Haddad? Tá bom. É pra cortar a grana da Jovem Pan? Fica tranquilo. Relaxa. Vai ter isenção? Opa. Vai ter isenção? Se tiver isenção, eu corto. E o Lula vai falar: bicho, vai ter isenção assim, ó, uma isenção pra agro, vai ter isenção pra igreja evangélica. Amigo, vem aqui. Vem cá, eu concilio. A gente tá encaminhando pro final, assim, o Menção Rosa do Jovem Pan não aguentou nenhuma semana de bolsonarismo perdedor, já mandou embora Fiuza, mandou embora Ana Paula Henrique, mandou embora Augusto Nunes, já foi assim, vai a galera. Só não foi o Constantino, porque o Constantino ele deve muito ao Tutinha lá. Ele é muito pau mandado do Tutinha, tanto que ele até conseguiu 2 demissões de 2 caras que confrontaram ele, né? Porque, verdade. Assim, mas assim, é só porque ele é muito fechado. Eu acho que se ele sair dali, ele não vai ter essa mesma proteção que o Tutinha dá pra ele. Eu acho que é porque ele tem um retorno financeiro muito bom também, né? O Constantino é talvez o nome mais forte hoje do jornalismo ele e o Paulo Figueiredo, tá lá. Ele e o Figueiredo, acho que não tem nenhum outro com nome tão grande. E aí o retorno financeiro é muito grande, porque a audiência do cara é muito grande, né? Então o cara dá uma bancada, ele tanca o Constantino. Assim como o Constantino não caiu fora disso, porque... Se bem que o Constantino ele é muito o paga-lanche, né? Ele paga lanche pra caramba, assim, então... vamos dizer, por assim dizer, ele é o menos honrado desses bolsonaristas, ele é mais vendido. Então, ele tá indo lá, dane-se, e vou continuar, me deixa criticando o Lula, esse meio tempo que criticar o Lula eu sei, só não vai mais defender o Bolsonaro. Mas, assim, os outros, vamos dizer, o Fiuza e tudo mais, ele era sendo mais tranquilo, deviam ter falado assim, ó, vocês a partir de agora não vão, que eu não quero ver vocês falando de urna e tudo mais, os caras já meteram o pé. Tipo, vou pra Revista Oeste e tentar se fazer lá, né? Quê? Eu achei engraçado que o Pavinato tá na Jovem Pan agora, do nada, assim, tipo... do nada. Do nada. Assim, última vez, o Pavinato ele era do MBL, ele fazia parte da ala Bonitinho. Ouça o que eu vou dizer, porque isso aqui vai ser estranho. Ele fazia parte do grupo da ala LGBTQIA+, do MBL. Esse eu nem sabia. Mas parece que ele foi mandado embora. Parece que o MBL mandou ele embora. Porque ele estava coordenando a ala LGBTQIA+, do MBL. Aí parece que o MBL falou... Mas isso daí é gay? Sabe aquele meme da tapioca homofóbica do... Sabe? A bandeirinha LGBT lá. Aí mandaram ele embora. E aí do nada eu vi ele num vídeo ontem, super reacionário. Falei, cacete, mano, o que tá acontecendo? Mas enfim, só essa ele e o Fernando Holliday estão tentando cooptar o máximo de bolsonarismo possível nessa reta. O Holliday, puta, nossa senhora. Se já era uma pessoa desprezível... É o que restou do MBL, né? Ou o ostracismo ou o bolsonarismo, né? Uma coisa que o Lauro de Carvalho tá falando certo não existe mais a direita, né? O que eu falo, a extrema direita, a política pra caramba, é Bolsonaro, não existe ela, é o Bolsonaro. O lance é saber, depois do Bolsonaro, o que restou? Eles vão conseguir se erguer, vão conseguir manter, porque isso tudo foi envolvido no culto ao líder. Sem esse líder, se ele chegar lá e se churrascar, cara, vai ter, porque os filhos dele, o Dudu Bolsonaro fez questão de fazer a galera ficarem puta com ele. Tiveram que passar um panaço, enquanto eles estavam se fudendo aqui. Ele tá lá curtindo a Copa, mano. E foi pego pela câmera, cara. E pela câmera do Casimiro. O Casimiro tava lá, que porra é essa de Eduardo Bolsonaro aí? Nossa, e aí, cara, quase que a gente esquece de falar isso, porra. E aí, educativo, não, eu tô levando pendrive. Esse é pra mim, mano. A mão cheia de pendrive de camelô, assim, tá ligado? Cara, imaginar o cara correndo no meio do Catar, procurando o camelô, me vê todo, o camelô ficou muito feliz, caralho, eu vendi todos os pendrives. Nossa, aí ele bota o pendrive nos computadores lá, só Summer Electro Hits 1997, Melhores da Pan, Ano Novo em Arraial do Cabo. Se ficar mais de 15 dias com o negócio lá dentro, o arquivo fica corrompido, não abre mais porra nenhuma. Nossa senhora, pelo amor de Deus.
Cara, Pedrão, a gente tá no limite aqui, porque, senhores e ouvinte, a gente tá gravando hoje no dia 13, é uma terça-feira e são 7h51. Em teoria, a gente devia estar no outro canal pra gravar o Farofeiros, então a gente vai chegar no limite do horário. Pedrão, faça as suas considerações finais aí. Muito obrigado por hoje, viu? Foi maravilhoso, bom estar de volta. É sempre um prazer, é uma roleta, né? Só que daqui a pouco só vamos gravar isso daqui a 4 meses, sei lá. Talvez amanhã, mas talvez amanhã a gente grava também, então não sabemos. Mas por fim, é sempre um prazer falar aqui com vocês, analisar. Sigam nós dois nas redes sociais, pra quem não conhece, a gente tá lá, Pedro Otávio Conquistador e Astro Mármore no Twitter. Mas, enfim, é isso. O bolsonarismo, ele enfrenta hoje a sua pior crise e principalmente por culpa do Bolsonaro. A ideia da inação deles pode ser a ruína deles e eu espero que isso aconteça. Lula subindo rampa e muito choro nos quartéis. Eu acho que dia 1º vai ser uma festa top, vai ser lindo. Vou até tomar uma cervejinha assim pra acompanhar o pai subir na rampa. Nossa, vai ser do cara. Se a Dilma entrega essa faixa, meu amigo. Eu choro. Ai, nossa senhora, pelo amor de Deus. Então, essa campanha precisa começar. A gente precisa engatar essa campanha. E aí, eu acho que a gente não vai lidar com este merda aí do Bolsonaro por um bom tempo ainda, mas assim, tirando a caneta da mão dele, bicho, puta, tem questão de tempo, botar na cabeça, falar, então, gente, a gente conseguiu. Se a gente tancou o Bostil no voto, a gente tanca o resto na mão, entendeu? Se precisar. Aguentamos 4 anos dele lá, cara. Vamos aguentar 4 anos com o Lula lá. Nossa, puta, pelo amor de Deus, sim. Mesmo se não tiver tanta coisa boa, porque eu sei que não vai ter, porque o Lula é bicampeão mundial de conciliação, a gente dá um jeito. É isso? Senhor Pedrão, muito obrigado. Senhor Salvite, muito obrigado. O Coisa Boa vai estar disponível. Na verdade, não preciso falar isso, né? Porque a pessoa já ouviu. Bom, é isso. Sou podcaster amador, bicho. Então, vamos nessa. É isso aí. Tchau, tchau. Te vê em breve. Falou, até mais. Vai. Se jogar na vida, que é papo de ousadia. Ai, que coisa boa. Mundo se acabando, a gente manda na